Na continuação, nós vamos aplicar agora as equações de quantidade de movimento, a equação de quantidade de movimento na direção x, certo? Então, nós vamos dar sequência aplicando essa equação. Então, nós vamos aplicar aqui a equação de quantidade de movimento na direção x, ou equação de Navier-Stokes, na direção x, em x. Vou afinar um pouco essa caneta aqui que está muito grossa. Bom, então nós vamos escrever as equações de Navier-Stokes na direção x. Vamos lembrar que as equações de Navier-Stokes, elas são 3 equações. Vamos relembrar aqui quais são elas, certo? Cada uma equação escrita para uma direção específica, uma para a direção x, uma para a direção y e uma para a direção z, cada uma delas relacionando as velocidades, as componentes de velocidade nessas direções e os gradientes de pressão nessas direções. O que nós vamos fazer é a aplicação da equação na direção x, que para nós vai ser a direção horizontal, conforme o nosso enunciado, certo? Então, nós vamos escrever aqui a equação de Navier-Stokes na direção x. Ela vai ficar assim, ρ du dt mais ρ u que multiplica du dx mais ρ v que multiplica du dy. Aqui nós já estamos resolvendo um problema em 2 dimensões, foi uma hipótese que nós fizemos aqui na aula passada, certo? Quando chegamos à conclusão que diferentes seções transversais traçadas na nossa seção tubular, na seção circular do nosso tubo, geravam mesmos resultados, certo? Então nós reduzimos o problema de tridimensional para um problema bidimensional, um problema que era resolvido no plano XZ, certo? Então, nós vamos escrever aqui também as equações de Navier-Stokes em 2 dimensões, eliminando aquela componente do vetor velocidade que ocorre na direção vertical, certo? Desculpe, na direção horizontal, né? Então, vamos lembrar que o vetor velocidade, velocidade total, é a soma vetorial de U, de V e de W. No nosso caso, a gente vai até voltar a fazer uma correção na nossa equação, porque nós chamamos de Z a direção vertical, certo? Então, nós temos aqui um plano XZ. Então, o que fica eliminado é a componente de velocidade na direção transversal. Então, aqui vai aparecer o W e aqui no lugar do Y vai aparecer o Z, porque nós estamos resolvendo o problema no plano XZ. Tudo bem, pessoal? Aparece aqui no segundo membro, então, o gradiente de pressão na direção x, dp dx, mais os termos que levam em conta a viscosidade dos fluidos, aqueles termos onde a viscosidade aparece. Então, fica aqui d dx, mi, viscosidade dinâmica, du dx, mais d dz, a viscosidade dinâmica vezes du dz. Mais o termo fonte ou termo de força de campo naquela direção, termo bx, certo? Então, aqui já aparecem as equações na direção x, eliminando os termos que levam em conta aquela velocidade v, né? Aquela velocidade v. Bom, nós vamos aqui, pessoal, aplicar, então, algumas condições simplificadoras que sem elas a gente não tem condições de resolver essa equação. Então, essas hipóteses simplificadoras, elas vão ser importantes para a gente aí. Mas, de cara, de acordo com o que nós já deduzimos e das respostas que nós obtivemos da equação da continuidade, a partir da aplicação aqui da equação da continuidade, a gente consegue eliminar alguns termos na nossa equação de quantidade de movimento, a equação de Navier-Stokes na direção x. Por exemplo, nós chegamos à conclusão que, para um escoamento laminar, onde as partículas de fluido deslocam-se paralelamente ou aproximadamente paralelas entre si, praticamente toda a velocidade pontual do fluido é a velocidade na direção x, a velocidade u, porque o deslocamento dessas partículas ocorre paralelamente ao eixo x ou paralelamente às paredes da tubulação, certo?
Então, não há uma componente de velocidade vertical nesse sentido, o que anularia o valor de W. Ocorre ao contrário no escoamento turbulento. No escoamento turbulento, como as partículas têm deslocamentos caracterizados por movimentos mais instáveis, certo? Num determinado ponto, ela vai ter uma componente na direção X, mas terá também uma componente na direção Z, na direção vertical. O que não vai acontecer nesse caso, onde nós consideramos um escoamento laminar, certo? Então, a velocidade W ela é aproximadamente igual a zero, e isso acaba anulando esse termo. Essa velocidade W aqui é aproximadamente igual a zero, então toda essa parcela fica anulada, porque ela é multiplicada aí por W, certo? E nós chegamos aqui também à conclusão que a variação de velocidade na direção x é zero, aplicando a equação da continuidade. Essa variação de velocidade na direção x aparece aqui, ó, dentro dessa derivada. Então, tudo isso aqui também vai ser considerado nulo, e a gente acaba anulando todo esse termo também. Uma outra observação que a gente precisa fazer é que o nosso eixo x ele é um eixo horizontal, certo? E nesse eixo horizontal não vai atuar, por exemplo, a força de campo mais comum, que é a força-peso. Então, essa força-peso ela atuaria na direção z, mas não atua na direção horizontal, certo? Então, nós vamos anular também essa força de campo por unidade de peso de fluido, né? Essa força de campo por unidade de volume de fluido, certo? Que é o termo Bx, uma vez que o eixo x ele é o eixo horizontal. Portanto, não há componente da força-peso nessa direção, na direção x. Dessa maneira, nós chegamos aqui a uma equação de Navier-Stokes um pouco mais simplificada. Nós vamos escrever essa equação mais simplificada para a gente entender melhor quais serão os nossos próximos passos. Rho du dt mais Rho u du dx, aqui aparece também o du dx, que a gente pode até eliminar também na nossa equação. Nós esquecemos de eliminar o du dx aqui, certo? Então, a gente pode usar aqui a mesma condição que usamos para anular o du dx aqui no segundo membro, para anularmos aqui o du dx também. Ó. Então, o du dx aqui também é zero, certo? Isso vai facilitar, vai diminuir a nossa equação. Oi? Você pode explicar de novo que o da zero? Você pode repetir novamente, que o som ficou meio ofuscado aí. Pode explicar de novo. Olha, Dana, deixa eu diminuir, tirar meu som aqui para ver se melhora o seu, tá? Pode perguntar de novo? Explicar de novo porque o da Por que o W é zero? Por que o W é zero, tá? Então vamos lá. Nós fizemos na aula passada a consideração de que o escoamento era um escoamento laminar, certo? No escoamento laminar, o deslocamento das partículas ele sofre pouca instabilização. O escoamento laminar é um escoamento mais estável, mais lento, mais estável. Então vamos imaginar um escoamento que é bem lento, bastante lento, e isso traz pouca instabilidade na movimentação das partículas de fluido. Estabilidade é quando ela oscila em torno de uma trajetória, certo? Então, nesses tipos de escoamento, que são escoamentos que têm tendência de serem mais estáveis, o deslocamento das partículas de fluido são deslocamentos mais ou menos paralelos entre si, certo? Então, eles sofrem deslocamentos mais ou menos paralelos entre si. Como o nosso eixo x é o eixo horizontal, onde está a componente de velocidade u, o fato dos deslocamentos não sofrerem grandes instabilizações faz com que a movimentação preferencial das partículas de fluido, desse elemento Devol de fluido que nós estamos analisando, ele seja um deslocamento ao longo da direção x. Ou seja, praticamente toda a velocidade pontual, essa velocidade vermelha aqui, ó, é a velocidade u. Não existe a componente w de velocidade ao considerarmos o escoamento laminar nesse caso. Os escoamentos turbulentos, que seriam um caso oposto, são escoamentos mais instáveis, onde as partículas oscilam nas suas movimentações. De certa forma, ela se movimenta preferencialmente ao longo do eixo x, mas ela pode ser jogada para cima e para baixo ao longo desse movimento. Então, as partículas sofrem esse movimento assim, ó, mais ou menos assim. Elas vão sendo levadas para x, mas têm trajetórias mais instáveis.
Aqui no escoamento laminar elas se movimentam assim, ó, como o cursor está, mais lento, praticamente paralelas ao eixo X. No turbulento não, elas se movimentam assim. Entenderam? Então, no escoamento turbulento, essa componente de velocidade W, ela existe, e ela não pode ser eliminada. Mas com a hipótese que nós fizemos de escoamento laminar, essa componente W é praticamente nula, porque toda velocidade é praticamente velocidade U. Portanto, nós chegamos a essa condição, tá? Eu vou lembrar aqui que essas equações diferenciais, elas têm solução analítica, que é o que nós estamos fazendo nesse exercício, para raríssimos casos. São muito poucos os casos onde essas soluções analíticas podem ser aplicadas. E todos esses casos onde as soluções analíticas podem ser aplicadas são casos simples, onde a gente precisa de hipóteses simplificadoras, né? A gente precisa de fazer considerações para simplificar o problema. A primeira consideração que nós fizemos, na realidade a segunda, porque a primeira foi de trabalhar com escoamento bidimensional, a segunda consideração que nós fizemos aqui é que esse escoamento é laminar, porque a gente consegue anular a W. Se a gente não conseguisse anular a velocidade W, não teria como a gente resolver analiticamente esse problema, ou seja, a gente não consegue resolver analiticamente esse problema para um escoamento turbulento, mas é possível para um escoamento laminar, e é essa a hipótese que a gente está fazendo, que o nosso escoamento é considerado laminar, entendeu? Certo? Então, com isso, a gente consegue anular a componente W. Então, pessoal, dessa maneira, no primeiro membro, aparece apenas essa parcela, ρ, du, dt. Né? Então, nós vamos continuar aqui com o segundo membro e ver o que sobrou no segundo membro. Nós já cortamos um monte de coisa com isso. Sobra lá o gradiente de pressão, dp dx. Sobra aquele termo viscoso, ou termo difusivo aqui, d, dz. Mi, du, dz. E só, porque também o termo de força de campo ele é anulado, haja vista que nós estamos na direção horizontal, certo? Aqui nós vamos fazer uma outra hipótese simplificadora, que é considerar que o escoamento não tenha suas variáveis se alterando com o passar do tempo, certo? Então, nós temos, nesse caso, o chamado escoamento transiente, quando as parcelas variam com o tempo, e escoamento permanente, quando as parcelas ou quando as variáveis não sofrem alterações com o tempo. Maiores detalhes sobre isso vocês podem conferir na unidade 3, que vai ser postada para a aula assíncrona de quarta-feira, certo? Então, ali a gente vai discutir melhor sobre essas condições. Mas em relação às variações com o tempo, as variações de velocidade ou de pressão com o tempo, nós temos dois tipos de escoamentos. Os escoamentos permanentes, vamos anotar aqui, dois tipos de classificação de escoamentos, né? Escoamento permanente. No escoamento permanente, a variação, por exemplo, da velocidade com o tempo é zero. Então, a velocidade ela não sofre variação com o tempo, certo? O oposto disso seria o escoamento transiente, onde a velocidade ela sofre variação com o tempo, seja aumentando ou seja diminuindo. Então, nós dizemos que a variação de velocidade com o tempo ela é diferente de zero. Se for negativa, significa que com o passar do tempo a velocidade U está diminuindo. Como que a velocidade U diminuiria na situação do nosso problema? Se por acaso houvesse aqui, antes da seção A, um registro que está sendo fechado. Se houver aqui antes da seção A um registro que está sendo fechado aos poucos, com o passar do tempo a velocidade que escoa entre A e B vai diminuindo, porque reduz a quantidade de água que passa entre A e B. E aí a gente teria um du/dt negativo. Se por acaso estivéssemos no registro fechado antes de A, e esse registro estivesse sendo aberto gradualmente, a velocidade entre A e B iria aumentar gradualmente com o tempo, ou seja, teríamos um du/dt positivo, caracterizado pelo aumento da velocidade U.
Mas se por acaso esse registro já foi aberto e está aberto há um certo tempo, há muito tempo que ele está aberto, ninguém mexeu nesse registro, ou fechou um pouquinho mais, ou abriu um pouquinho mais, ele está com a sua abertura mantida durante um bom tempo já, há a tendência das velocidades se estabilizarem entre A e B e com o passar do tempo não haver variação dessa velocidade com o tempo. Essa seria a condição de regime permanente, certo? Então, nós vamos fazer aqui na solução do nosso problema essa hipótese, a hipótese que estamos em condição de regime permanente, tá? Então, vamos fazer mais uma consideração, considerando que o escoamento ocorre em regime permanente. Acontecendo em regime permanente, pessoal, nós temos a anulação do termo do UDT, também chamado de termo transiente, porque ele marca a variação da velocidade com o tempo, certo? Então, esse termo ele é anulado nessa hipótese e todo o primeiro membro ficaria nulo. A nossa equação ela diminui um pouquinho mais, já se tornando um pouco mais atraente para a solução analítica, certo? Então, considerando o regime de escoamento permanente, esse termo do primeiro membro é anulado e eu já vou passar o dp dx para o primeiro membro. Então, nós vamos ter assim a seguinte situação: dp dx, gradiente de pressão, ele vai ser igual a essa derivada de segunda ordem aí da velocidade u em relação a z, certo? Mi du dz. Deixa eu só melhorar o meu U ali, que o meu U ficou muito estranho. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos numa equação bem reduzida em relação à equação de partida dessa aula de hoje, certo? Mas isso ocorreu graças à imposição de algumas condições simplificadoras, certo? Bom, temos ainda o fato da viscosidade do fluido ser constante. E essa equação ela pode melhorar um pouquinho mais. Não vai ser uma melhora assim tão significativa, mas ela vai melhorar um pouquinho mais. E isso é muito comum, o fato de termos uma viscosidade constante, porque um dos principais fatores que produzem alteração de viscosidade nos fluidos, conforme nós vimos, é a temperatura do fluido. Então, se o nosso escoamento ele ocorre com a mesma temperatura, que é a situação mais comum nos nossos problemas de engenharia civil, certo? São aqueles escoamentos isotérmicos, onde a temperatura da água na seção A é igual à temperatura da água na seção B, nós estamos com água em temperatura ambiente, o que já nos diz que essa temperatura da água ela é constante ao longo do escoamento, ela está em temperatura ambiente, certo? Essa viscosidade ela fica constante ao longo dessa direção. Então, nós podemos também tirar essa viscosidade da derivada em Z, certo? Porque a viscosidade do fluido próximo da parede inferior aqui é a mesma viscosidade do fluido próximo da parede superior, ou seja, a viscosidade do fluido não sofre variação ao longo da direção Z, que é a direção vertical, pelo fato de termos um escoamento isotérmico, certo? Então, a viscosidade ela pode sair aí de dentro das derivadas. Isso vai melhorar um pouquinho, mas também não melhora grandes coisas a nossa solução. Vai ficar assim, dp dx é igual a μ, então a viscosidade sendo constante, ela não variando com z, ela pode sair, vezes a derivada de segunda ordem de u em relação a x. Em relação a z, né? Então, apenas a velocidade u ela fica dentro de derivadas, mas ela fica dentro de duas derivadas, conforme nós podemos ver. Então, d2u, dz2, é a derivada de segunda ordem de u em relação a z. Bom, não há como simplificar mais isso, porque simplificar mais isso seria anular um membro e aí a gente pode ir embora para casa, quer dizer, já estamos em casa, mas a gente não teria mais nada o que fazer, certo? Porque se a gente anular um termo desse, a gente não chega também a resposta nenhuma. Então, o máximo que a gente consegue reduzir essa equação é nessa forma que nós chegamos aí. Mas essa forma que nós chegamos aí, que é a forma final aqui da equação de Navier-Stokes na direção x, certo? Ela já é passível de uma solução analítica, certo? Então, essa equação ela é passível de uma solução analítica.
Veja bem o que nós temos que fazer aqui adiante. O que nós temos que fazer adiante, que é a resposta do nosso problema, é calcular o valor de U, certo? O problema pede para a gente calcular o valor de U. E calcular o valor de U é arrancar o U aí de dentro dessas duas derivadas que ele está. Ele está dentro de duas derivadas, conforme nós podemos ver aqui, ó, ele está dentro de duas derivadas, certo? Beleza? Então, a gente tem que arrancar o U de dentro dessas duas derivadas. Se a gente arrancar o U de dentro dessas duas derivadas e isolar esse U, a gente chega no perfil de velocidade, que é o que o exercício pedia para a gente, certo? Então, nós temos que ir nesse sentido, aplicando uma operação que é contrária à operação de derivação, que vai ser a operação de integração, certo? Então, nós vamos resolver essa equação a partir de integração, resolvendo a derivada com a operação antiderivada, integrando. E nós vamos ter que integrar duas vezes, porque o U está dentro de duas derivadas, certo? Então, para arrancarmos o U de dentro dessas derivadas, que são duas, a gente vai precisar fazer duas integrações para resolver esse problema, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui a primeira integração. Então, vamos fazer aqui a primeira integração. Primeira integração vai ficar assim, então, a integral de dp dx. Bom, essa integração ela é feita dentro daquela direção onde a velocidade U sofre a variação. Se nós queremos retirar U de dentro da derivada, certo? A derivação ela ocorre em z, né? Porque o U depende da coordenada z. Então, nós temos que integrar em z. Então, o elemento de integração aqui é dz, certo? Então, nós vamos integrar dp dx ao longo da direção z, integrando tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Integral de μ d2u dz2, essa integração sendo feita na direção z, certo? Parece que está feia a coisa aqui, mas não é feia não, porque veja bem, o dp dx, ele não sofre variação com a direção z. O dp dx, por exemplo, que aparece aqui, ó, em relação à direção z, ele é uma constante. E ele é tão constante que nós até já sabemos quanto que ele vale. Ele vale menos 0,1, conforme nós vimos na aula passada. dp dx vale menos 0,1. Então, essa primeira integral que aparece aqui, seria a integral de uma constante vezes dz, certo? Então, o nosso dp dx, ele sai de dentro dessa integral pelo fato dele ser constante, ele não varia ao longo da direção z. Então, ele fica assim, dp dx vezes a integral de dz. A integral de dz vale quanto, pessoal? Z, certo? Né? dp dx vezes integral de dz, a integral de dz é z. Então, nós resolvemos aí o primeiro membro e vamos resolver o segundo. Veja que a viscosidade ela é constante, a viscosidade dinâmica é constante, ela sai de dentro da integral, certo? E a integral de d2u dz2 é eliminar uma dessas derivadas. Então, fica du dz. Ou seja, nós conseguimos eliminar uma das derivadas aqui da nossa equação. Só que nós não delimitamos essas integrais, ela não tem limite inferior nem limite superior e, portanto, vai aparecer aqui uma constante que vamos chamar uma constante de C1, uma constante C1 que aparecerá aí dessa integração, dessa primeira integração, certo? Veja que não definimos os limites das integrais, então vai aparecer essa constante aí na nossa solução. Agora sim, nós conseguimos eliminar uma das derivadas e vamos aplicar a segunda integração para eliminar essa derivada e finalmente isolarmos a velocidade U, certo? Então, o próximo passo seria a aplicação da segunda integração. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos aplicar então a segunda integração a essa equação resultante aqui. Então, vai ficar assim, integral de dp dx vezes z.
essa integração sendo feita ao longo da direção z, é igual a integral de mi du dz, o elemento de integração é z, mas como apareceu essa constante aqui, C1, ela também precisa ser integrada na segunda integração, C1 vezes dz, certo? E o resultado dessa segunda integração, mais uma vez o dp dx ele é uma constante, conforme nós sabemos, portanto ele sai, ele pode ser excluído de dentro dessa integral, certo? Então ele sai da integral, fica dp dx, vezes a integral de z dz. A integral de z dz é z ao quadrado sobre 2, certo? Então, vezes z ao quadrado sobre 2. Então, esse é o resultado do primeiro membro. Tem dúvida aqui, pessoal? Vamos lembrar de novo que essa integração, embora pareça feia, ela não é tão feia assim, porque dp dx é uma constante, certo? É como se fosse um número qualquer, uma constante. Então, ele pula fora da integral, fica a integral de z dz, que é z ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Vamos lá para o segundo membro, trabalhando com o segundo membro. A viscosidade é constante, ela sai de dentro da integral e fica a integral de du dz. Ou seja, a integral de du, porque dz corta com dz. Esse dz corta com esse dz aqui, ficaria a integral de du. A integral de du é a velocidade u. Finalmente, arrancamos a velocidade u de dentro das derivadas. Mas aparece uma certa encrenca, que é essa constante C1 aqui. Ela é constante, sai de dentro da integral, fica a integral de dz. Então, a constante C1 ela fica multiplicada pelo valor z. Mas, como também não delimitamos essas integrais, na segunda integração vai aparecer uma outra constante, C2, aqui na nossa equação final, certo? Mas, apesar de tudo isso, chegamos na possibilidade de isolar a nossa velocidade u e estamos muito prestes a responder qual é o perfil de velocidade que esse escoamento nessa tubulação, desde que tenha essas características simplificadoras que nós impusemos, escoamento laminar, escoamento permanente, em regime permanente, qual é o perfil de velocidade que vai ser verificado dentro daquela tubulação, certo, pessoal? Então, nós vamos aqui isolar a velocidade u para a gente ter uma noção desse perfil de velocidade, tá? Então, a velocidade u ela vai ser dp dx z ao quadrado. Veja que o mi ele passa dividindo, então dividido aqui por 2mi, duas vezes a viscosidade, certo? Menos C1 vezes Z dividido por mi, menos C2 dividido por mi. Não nos interessa tanto saber quem são esse C1 e quem são esse C2, mas nós vamos fazer o seguinte, ó. C1 é uma constante, não é? A viscosidade também é uma constante. Então, tudo isso aqui, ó, nós vamos chamar de K1. É uma outra constante que vamos chamar aqui de K1. C1 sobre mi. Não interessa saber quem é C1, certo, pessoal? É uma constante. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem vai ser o K1, que é o C1 dividido por mi. E aqui também, ó, o C2 dividido por mi também vai ser uma outra constante. É um outro valor constante que nós vamos chamar de K2. Certo? Então, o nosso perfil de velocidade, enfim, ele vai ficar com essa equação aqui. Ó. Vamos tentar colocar aqui um então, para dar um fechamento parcial a esse nosso raciocínio. Tá? Então, temos aqui um então. Esse nosso perfil de velocidade vai ficar assim, U é igual a dp dx vezes z ao quadrado sobre 2.000 mais K1 mais K2. Para não ficar com esses valores negativos, pessoal, nós vamos até estender, tá? Vamos estender aqui essa constante ao sinal negativo aqui, tá? Então, vou abrir aqui um pouquinho, vou abrir um pouquinho essa nossa bolha aqui, e vamos pegar esse sinal negativo aqui também, e essa aqui também, ó, vamos pegar esse sinal negativo. Para não ficar com um monte de sinal negativo na equação. É enjoado esse monte de sinal negativo, não tem sentido, né? Porque menos C1 sobre mi é uma constante, e menos C2 sobre mi é uma outra constante, que nós estamos chamando ali de K1 de K2, certo?
Então, nós englobamos aí na nossa análise também esses sinais negativos para evitarmos que esses sinais negativos apareçam aqui nessa parte da equação. Mas, enfim, nós temos uma equação, pelo menos literal, né? Opa, deixa eu apagar isso aqui de novo. Nós temos aqui pelo menos uma equação de caráter literal para o nosso perfil de velocidade. Estou desistindo aqui desse mouse e vou fazer a circulação aqui manual. Certo? Então, esse é o nosso perfil de velocidade literal. Pergunto para vocês, que equação é essa? Tangente de z ao quadrado, certo? Ah, ficou aqui também, ó, K1 vezes z, né? Esquecemos aqui, pessoal, não podemos esquecer desse z aqui, tá certo? Ele aparece lá, né? Então, ó, u depende de z ao quadrado, mais uma constante gz, mais uma constante. Essa equação é a equação de um polinômio de segundo grau, a equação de uma parábola, certo? Então, nós temos um perfil de velocidade que é uma parábola. Se a gente puxar um pouquinho pela memória, a gente já sabia disso antes, né? Porque resolvemos um exercício, aliás, foi um dos primeiros exercícios que nós resolvemos aqui nesse curso, onde a gente tinha isso, escoamento laminar numa tubulação, gradiente de pressão constante, certo? E tínhamos ali um perfil parabólico de velocidade. Nós chegamos a um perfil parabólico de velocidade. Desse exercício para aquele que nós resolvemos no começo do curso, há uma grande diferença. Lá, o perfil de velocidade foi dado. Aqui, o perfil de velocidade foi deduzido. Nós chegamos à equação que descreve esse perfil de velocidade aplicando dois princípios físicos, conservação de massa e segunda lei de Newton. Em suma, aplicando a equação da continuidade e as equações de quantidade de movimento, certo? Então, a formulação diferencial nos prova que para esse tipo de escoamento entre paredes fixas, como é o caso do escoamento numa tubulação, com regime de escoamento permanente, com gradiente de pressão constante e em regime laminar também, né, em regime laminar, escoamento laminar, o perfil de velocidade ele vai ser um perfil de velocidade parabólico. Certo, pessoal? Então, para a gente resumir essa nossa análise, nós vamos desenhar aqui, por exemplo, as paredes da tubulação. Vamos pegar aqui a parede superior do tubo. Aqui a parede inferior da tubulação. Aqui vamos considerar, por exemplo, uma seção transversal qualquer, a seção transversal de análise, né? Essa seção transversal aqui que nós vamos analisar, que é a seção que a gente está trabalhando. E nesse caso, pessoal, a gente já conhecia, né? De fato, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, a velocidade nesses dois pontos aqui, nas paredes. As velocidades são nulas, haja vista que vale a condição de não deslizamento, onde as velocidades são nulas na parede, certo? No eixo, ao longo do eixo central da tubulação, que nós estamos chamando aqui de eixo X, é onde nós vamos registrar as maiores velocidades e que o perfil de velocidade ele se desenvolve de forma parabólica. Então, nós temos aqui um desenho parabólico que vai nos dar o perfil de velocidade em cada ponto entre a parede inferior e a parede superior desse escoamento, sendo que a velocidade máxima vai acontecer exatamente no eixo aqui da tubulação, que é o ponto mais distante dessas paredes, certo? Esse é o perfil parabólico de velocidade, válido para escoamento laminar. É o que nós temos, enfim, nesse exercício. Mas, se fosse turbulento o nosso escoamento, nós não conseguiríamos resolver esse escoamento aplicando essas equações manualmente, ou seja, não conseguiríamos resolver isso tudo que nós fizemos de forma analítica. Ah, então não tem solução? Tem solução numérica, solução aproximada. Tá? A gente teria que recorrer a métodos numéricos, sendo os mais comuns o método de diferenças finitas, método de volumes finitos ou método de elementos finitos, esses são os mais conhecidos, e aí sim resolver essas equações em solução numérica computacional, certo? Haja vista a grande quantidade de cálculos iterativos
que essa solução vai requerer. Mas se tivéssemos aqui um escoamento turbulento, vou até desenhar de vermelho aqui para destacar, ó. Se fosse turbulento o escoamento, como que seria esse perfil de velocidade? Os escoamentos turbulentos, pessoal, são escoamentos de natureza instável, são escoamentos naturalmente instáveis, caracterizados por movimentações de difícil previsibilidade dos fluidos, né? São movimentos instáveis, movimentos complexos das massas de fluido que escoam dentro de determinado conduto, dentro de determinado escoamento. Mas mesmo no escoamento turbulento, a condição de não deslizamento é válida e teríamos na parede velocidades nulas, certo? Então as velocidades seriam nulas nas paredes. Mas no escoamento turbulento, nós não teríamos um perfil tão comportado assim como seria o perfil parabólico, que a gente verifica no escoamento laminar. Nós teríamos um perfil de escoamento mais instável. Por exemplo, os escoamentos turbulentos, as velocidades próximas do centro não chegam a formar o biquinho suave que a parábola forma, né? Ela não chega a formar uma ponta, mas ela forma um biquinho, a parábola. Nos escoamentos turbulentos, não. Aquelas velocidades que estão mais próximas da parede, elas não têm tantas diferenças entre si. Mas num perfil instantâneo, se pudéssemos tirar uma foto naquele segundo do perfil de velocidade, ele seria marcado por algo assim. Um perfil que teria instabilidades. Esse seria, por exemplo, um perfil de velocidade válido para um determinado instante, para um instante específico T1. Agora a pergunta que se faz é, se conseguíssemos tirar uma outra foto desse perfil de velocidade para um instante T2, ele seria exatamente igual ao do instante T1? Claramente não, porque como o escoamento turbulento é um escoamento instável, ele vai ter um perfil diferente no outro instante, no instante T2. Então, ele teria um perfil de velocidade diferente no outro instante T2. Mas tanto em T1 quanto em T2, quanto em qualquer instante, vale a condição de não deslizamento com velocidades nulas nas paredes. Vamos insistir no instante T3, então, vamos deixar esse escoamento ocorrer por mais de 1 minuto, de forma que a gente chega lá no instante T3, por exemplo. No instante T3, um pouquinho longe do instante T2. As velocidades continuarão nulas nas paredes, e a gente terá outro perfil de velocidade no instante T3, diferente, e assim por diante. Quantos instantes nós tivermos no instante T4, por exemplo, nós teríamos perfis de velocidades diferentes entre si, entre os perfis de velocidade anteriores. O interessante é que, se agora nós tirarmos uma média desses perfis de velocidade nos escoamentos turbulentos, e eu vou representar essa média aqui pela cor vermelha, para tentar destacar melhor, e vou até engrossar aqui o nosso pincel. O perfil de velocidade no escoamento turbulento, o perfil médio, ele seria mais achatado no centro e caminhando sempre para as paredes. Então, ele não vai ser exatamente aquele perfil parabólico, ele é um perfil que tende a ser chato, achatado no centro, mostrando que as velocidades médias no tempo são velocidades mais ou menos iguais ali nas proximidades do eixo da tubulação, certo? Então, nós teríamos um perfil médio achatado no tempo. Veja que a média ela suaviza os valores instantâneos. O que aparece aqui, T1, T2, T3, são valores instantâneos, certo? Então, são valores instantâneos. Instantâneos. E o que aparece em vermelho é o valor que nós chamamos de velocidade média temporal, certo? Então, em vermelho apareceria aqui, ó, o valor da velocidade média no tempo, a média temporal. Então, resumindo essa nossa parte de conversa, o perfil ele será parabólico do escoamento em tubulação, né? O perfil do escoamento em tubulação será parabólico apenas se o escoamento for laminar com gradiente de pressão constante, certo? Se o escoamento for turbulento,
o perfil médio temporal é um perfil achatado no centro, mas sempre caminhando para velocidades nulas nas paredes. Tudo bem, pessoal? Bom, o perfil de velocidade literal foi determinado, agora nos cabe determinar quem são essas constantes K1 e K2. Quais seriam os valores numéricos dessas constantes K1 e K2, certo? Essas constantes K1 e K2, elas podem ser determinadas se nós aplicarmos as chamadas condições de contorno. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos escrever isso, K1 e K2, as constantes da nossa equação, elas podem ser determinadas aplicando condição de contorno, condições de contorno, né? Podem ser calculadas por condições de contorno. O que seria isso, pessoal? Seria a solução de um problema inverso, onde nós já conhecemos previamente essas velocidades em determinados pontos e, em vez de calcularmos a velocidade, o que nós vamos calcular são as constantes. Então, aonde o é conhecido, nós vamos calcular as constantes, né? Então, a gente está resolvendo o problema inverso. Aqui o interesse não é calcular a velocidade, mas calcular as constantes da equação da velocidade, certo? Então, nós vamos aplicar essas condições chamadas de condições de contorno. Eu tenho contornos nesse problema nosso, pessoal? Tenho dois. Um contorno aqui na parede de cima e um contorno na parede de baixo, onde eu sei que as velocidades são nulas, onde vale a condição de não deslizamento. Certo, pessoal? Então, nós vamos aplicar justamente essas condições de contorno para resolver o problema aí. Primeiro contorno, válido quando a gente tem o valor de z igual ao raio da tubulação. Isso significa a parede superior do tubo. Certo? Então, na parede superior, a velocidade U, ela vale zero, vale a condição de não deslizamento. Então, nós vamos ter a seguinte equação aqui, ó, aplicando aqui na equação do perfil de velocidade, certo? U vai ser zero, U é igual a dp dx, vou estar colocando parênteses aqui nesse dp dx, vezes no lugar do z, a gente tem o valor de r, né? Então, veja que aqui, ó, só para a gente deixar isso aqui registrado, aqui nós temos o valor de r, e aqui para baixo nós temos r. Então, nessa coordenada aqui é o valor de r, e nessa coordenada aqui nós temos o valor de menos r, que seria a parede inferior, certo? Então, ó, no lugar do z a gente substitui o r, vai ficar lá r ao quadrado, dividido por 2.000. Mais, lá fica K1 vezes Z, então K1 vezes R, mais K2. Essa aqui é a primeira equação do primeiro contorno. O segundo contorno é na parede superior, desculpa, na parede inferior, onde o Z vale igual a menos R. Então, nós estaríamos aqui na parede inferior. Na parede inferior, a velocidade U também é nula, porque vale ali a condição de não deslizamento, certo? Então, nós teríamos velocidade nula na parede inferior. Vou melhorar esse zero aqui. E vai ficar assim, dp dx, substituindo lá na equação do perfil de velocidade, né? dp dx menos r ao quadrado, né? Z vale menos r. Então, menos r ao quadrado é r ao quadrado. Então, fica r ao quadrado sobre 2.000. Agora, menos K1R, menos é porque o R é menos R, tá? Mais o K2. Oi, pode dizer? Eu não entendi uma coisa. Então, quer dizer que essas linhas correntes não são